Boa tarde. No Obesidade em Destaque Especial de Natal, você vai acompanhar como funciona a técnica bypass intestinal para a redução de peso e o depoimento de uma paciente que fez essa cirurgia. Vai assistir a uma entrevista exclusiva com o humorista Dedé Santana. Ele vai contar o que mudou em sua vida após o bypass intestinal. Vai saber quais são os riscos dos remédios para emagrecer. Vai acompanhar uma reportagem sobre a estrutura hospitalar para a realização da cirurgia bariátrica. Vai conferir as dicas de alimentação para não passar vontade na ceia de Natal. E vai ver ainda as informações do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Mais de 4.500 pessoas já escolheram a técnica bypass intestinal para a redução de peso. Acompanhe a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba como é possível emagrecer comendo à vontade. E o Obesidade em Destaque veio até o Instituto de Medicina e Cirurgia do Paraná para conversar com o médico que criou a técnica bypass intestinal para perder peso, o Dr. José Lazarotto. Doutor, falando mais especificamente sobre a técnica que o senhor criou, que é o bypass intestinal, qual é a diferença dessa técnica para as outras cirurgias de obesidade que nós já conhecemos? A do estômago se baseia em comer bem pouquinho, algumas das técnicas, uma quantidade equivalente a um copo de cafezinho, e com isso necessita suplementação vitamínica, psicólogo e nutricionista. Outras do estômago, cortam-se uma parte do estômago, isola-se grande parte do intestino e que também necessita suplemento de nutrição e vitaminas. As cirurgias em evolução, e uma delas é o bypass intestinal, outra uma técnica que associa a banda gástrica, mais a derivação que é o bypass intestinal, são algumas cirurgias em evolução. Estas, a pessoa pode comer normal, come o que quiser, quanto quiser. Não necessita complemento, suplementação vitamínica, porque não isola o intestino. Todo o intestino funciona, uma parte funciona e a outra também, né? Então a diferença é muito grande. Por que o bypass é considerada a cirurgia que é mais fisiológica para o paciente? De todas as cirurgias é considerada mais fisiológica, porque, primeiro, o pessoal come normal, o maior prazer da vida que é o comer, porque tudo gira em volta de uma mesa, né? Uma festa, um casamento, um aniversário, tudo gira em volta de uma mesa. Então, o maior prazer é preservado. E não necessita nenhum tipo de vitamina ou sal mineral, então ela se aproxima muito do ideal. O que acontece? A pessoa come normal. O alimento, observem bem especificamente este desenho aqui. O estômago normal, passa para o intestino delgado e depois vai para o intestino grosso. Observe bem a comparação. Esta é bypass de Lazarotto. E observe também uma outra que é muito parecida, que é uma técnica que está sendo feita em Campinas, que coloca-se uma banda aqui em cima no estômago, observem bem, para a pessoa comer menos. Mas aqui embaixo ela copia exatamente o que o bypass intestinal faz. A diferença é que esta, que coloca a banda, come bem pouquinho, parecida com a do estômago. E aqui nessa parte inferior faz os dois caminhos. Observe esta técnica de Lazarotto, que o estômago não é modificado, passa para o intestino delgado e aqui segue dois caminhos. Um, pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, e outro, um caminho mais reto, indo direto para o intestino grosso. Com isto, a pessoa acaba perdendo peso com mais facilidade e comendo normal. Só que é indispensável, nesta técnica, tomar bastante água. Observe que nesta outra que tem a banda, não dá para tomar bastante água. Mas nesta você tem de tomar bastante água, porque senão ela não vai evoluir para um emagrecimento ideal. O uso de remédios para emagrecer sem orientação médica traz sérios riscos para a saúde.
Conversamos sobre esse assunto com o nutrólogo Georges Cotsifas. Confira. Os efeitos colaterais dessa medicação controlada, com receita carbonada ou receita controlada azul, são inúmeras. Podemos citar, primeiro, talvez a mais conhecida, a mais comum, que é uma dependência daquela medicação. Isso é terrível, né? O dependente de uma fluoxetina, o dependente de um topiramato, de uma bupropiona, de uma sibutramina, não tem diferença nenhuma do dependente do álcool, dependente do cigarro, dependente de uma maconha, de uma cocaína, né? É um dependente químico. Então, primeiro, o risco da dependência química. Segundo, são medicações que podem eventualmente, como eu citei, diminuir a ansiedade e a compulsão, mas pode levar a uma arritmia cardíaca, pode levar a uma hipertensão arterial, pode levar a uma lesão renal, pode levar a uma insuficiência hepática, pode levar a uma alteração na própria imunidade daquela pessoa. Não pode fazer uso dessa medicação. Em primeiro lugar, se na história clínica do paciente, na anamnese, você percebe que ele tem uma dificuldade no manejo ou no consumo do álcool, do cigarro, de qualquer outra droga, você já tem que tirar esse paciente da possibilidade de usar esse medicamento. Né? Se ele tem uma hipertensão arterial, você tem uma tendência à arritmia cardíaca, você vem de uma dor de uma cefaleia de causa desconhecida, varizes em excesso, são todas insuficiência renal ou hepática, mesmo leve, já tem uma contraindicação quase que absoluta desse tipo de medicamento. Então, o primeiro passo para quem está com sobrepeso, para o obeso, é primeiro estar consciente de que é perfeitamente possível controlar esse quadro. É uma doença perfeitamente curável. Para que ela seja curável e não retorne, né, não caia naquele efeito de aumento, de diminuição de peso, eles têm que estar conscientes de que tem que mudar o seu estilo de vida. Desde, obviamente, a alimentação, o sono, a sua digestão, a função intestinal, muitas das vezes a própria perspectiva ou expectativa em relação à vida, eles estando conscientes disso, e a família contribuindo na doença, eu não digo facilmente curável, mas perfeitamente curável. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, acompanhe mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal. Quem tem indicação para realizar esse tipo de cirurgia? Todas as pessoas obesas mórbidas, porque nós seguimos exatamente as normas do Conselho Federal de Medicina. E as pessoas obesas que têm algum tipo de comorbidade. Por exemplo, a pessoa é gorda, mas tem diabetes. Gorda tem hipertensão. Gorda tem doenças articulares. Gorda tem qualquer outra doença associada. Após o bypass intestinal, como é que funciona o processo de recuperação do paciente? No primeiro dia ele não pode se alimentar. No dia seguinte ele já levanta, anda pelos corredores do hospital, toma um banhozinho, né? E durante o dia caminha nos corredores aqui do hospital, né? Sempre com o apoio de uma bengala, para que não tenha nenhum risco de o paciente tropeçar ou qualquer coisa assim, pondo em risco a cirurgia. No segundo dia, à noite, ele já toma líquidos. Normalmente água de coco ou algum outro tipo de líquido. No terceiro dia, ele já sai do hospital e vai para um hotel, vai tomando sopa com bastante carne, bastante verdura. Até o 14º dia. Né? No 15º dia, aí a grande festa. Vai para uma churrascaria e come seu belo churrasco, carne assada, carne grelhada, carne cozida e verduras e legumes acima da terra. E com 45 dias, come de tudo. Doutor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para quem está interessado em realizar o bypass intestinal. Hoje no Brasil, algum outro médico realiza essa cirurgia, aprendeu essa técnica com o senhor ou não? Veja bem, no Brasil todo, um monte de médicos, vários médicos, no Paraguai, na Argentina, eles dizem que fizeram estágio comigo 1 ano, 2, 3 anos e divulgam para todo mundo. É muito temerário, porque há muitos anos atrás eu comecei a ensinar alguns médicos de São Paulo, de Mato Grosso, um de Goiás, que começou o estágio e não terminou.
Por quê? O Conselho de Medicina me orientou que todas as cirurgias devem ser ensinadas via universidade, que daí a universidade é corresponsável pelas atitudes desse médico. Agora, se eu ensinar um médico particularmente, eu é que seria o corresponsável. Então, por orientação do Conselho de Medicina, nós não orientamos. Futuramente vai ser ensinada via universidade e estamos fazendo parceria com algumas universidades para que todos os médicos do Brasil possam fazer um estágio completo dentro da universidade. Acesse já o site do nosso programa obesidademdestaque.com.br. Lá você encontra muitas informações sobre cirurgias, alimentação, bem-estar e qualidade de vida. E agora, confira as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, sou consultor do programa Obesidade em Destaque. Estou aqui para agradecer os inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil. Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, agradecendo pelas matérias aqui do programa, pelas respostas que eu enviei via e-mail, fazendo seus questionamentos, inclusive de pacientes que já fizeram a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza, agradecendo pelos resultados que alcançaram. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos no segmento de medicina e saúde e eu recomendo essa técnica porque ela tem várias vantagens. Em primeiro lugar, aquela questão da depressão pós-cirúrgica, de outras técnicas, naquele percentual, você não encontra nessa técnica. Em segundo lugar, você pode alimentar-se daquilo que gosta, perdendo peso. Aliás, essa técnica é tão excepcional que ela é só praticada no Brasil pelo Dr. Lazaroto e Souza. Se você ouviu outro médico dizendo que aplica a mesma técnica, isso não condiz com a verdade, porque uma técnica cirúrgica só pode ser ensinada por uma faculdade de medicina, que ainda não é o caso da técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza. Então, se você quiser fazer uma opção cirúrgica, escolha esta opção, que é a melhor disponível no mercado. Com a proximidade do final de ano, nós também queremos desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Lembrar que a mesa farta é um sinônimo de prosperidade. Não esqueça de agradecer a Deus pela sua saúde e planejar o seu futuro, porque planejamento é importante para se obter felicidade e os passos corretos serem dados. Medicina e saúde. Antes de realizar uma cirurgia para redução de peso, é preciso conhecer a estrutura do hospital. A falta de equipamentos adequados pode trazer sérias consequências para o paciente. Acompanhe na reportagem de Fabiana Vantucci. Com o aumento do número de obesos no país, a procura pelas cirurgias para redução de peso também cresceu. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica apontam que a procura por esse tipo de procedimento cresceu 275% nos últimos anos. Esse aumento trouxe também uma preocupação quanto à estrutura dos hospitais que realizam essas cirurgias. Para que o local ofereça segurança ao paciente, deve seguir as normas do Conselho Federal de Medicina. Existe uma norma no Conselho Federal de Medicina. Para que um hospital possa fazer uma cirurgia para obesidade, ele é obrigado a ter uma equipe multidisciplinar para dar apoio a esse paciente. E é obrigatório ter uma UTI dentro do próprio hospital. O Dr. José Lazaroto fala ainda sobre os profissionais que devem fazer parte da equipe multidisciplinar dos hospitais. Obviamente, o cirurgião e toda a sua equipe, um anestesista, um cardiologista, um cirurgião cardíaco nos casos mais graves, porque quando é um caso mais grave, eu exijo um cirurgião cardíaco, mas por recomendação do Conselho de Medicina, tem que ter clínicos, tem que ter psicólogo, tem que ser nutricionista e, obviamente, que toda a equipe de enfermagem treinada para isso.
Os hospitais que realizam a cirurgia de obesidade devem ter equipamentos específicos para o paciente obeso. Dr. Lazarotto, nesse caso, a cama ela suporta até quantos quilos? Como é que funciona essa cama para o paciente obeso? É necessário camas que tenham até 150 quilos e camas até para 300, 350 quilos. Tem que ter cama especial que faça movimentos na cama. Essa cama baixa, por exemplo, ela pode baixar, além de um bom centro cirúrgico, né? Isso é indispensável para um hospital. Para o Dr. Lazarotto, a falta de uma estrutura adequada pode trazer sérios riscos ao paciente. No momento que o paciente precisa de um socorro, de uma UTI, e que este hospital não tem uma UTI, e terá que transportá-lo para um outro local que tenha UTI, esse tempo é muito precioso para a vida do paciente. Então, a UTI é indispensável. Claro que tem de ter endoscopia, um gasto também. Então, as especialidades básicas tem de ter todas. O Obesidade em Destaque foi até uma confeitaria para conversar com Vicky Youssef, uma paciente que foi submetida ao bypass intestinal. A nossa equipe foi conferir se ela realmente pode comer à vontade após a cirurgia. A Vicky foi operada há 8 anos através da técnica bypass intestinal. Vamos conhecer um pouquinho da história dela agora. Quais eram as maiores dificuldades que você enfrentava antes da cirurgia? Bom, a principal dificuldade que eu tinha era com relação à questão do meu intestino. Então eu tinha um sério problema de intestino e, claro, a questão de sobrepeso também. Então, a hora em que você faz a cirurgia e que você vê a mudança, né, o teu estilo de vida, a possibilidade de você ter uma vida completamente normal, sem ter aquela situação de, puxa, eu fiz uma cirurgia e hoje eu tenho que me privar de determinados ou alimentos ou, né, enfim, você ter uma vida normal. Então, isso foi muito importante. E o que você levou em consideração na hora de escolher o bypass intestinal? O que foi, assim, primordial para você escolher essa técnica? O fator de você poder ter uma alimentação normal, de você ter uma vida saudável, de você não se privar de nenhum alimento, de você realmente, às vezes, nem lembrar da questão que você foi operada. Você imaginou que após uma cirurgia para redução de peso, você estaria comendo à vontade? Não, jamais. Realmente isso é uma coisa impressionante, porque logo após a cirurgia, uns 15 dias depois da cirurgia, eu já estava numa churrascaria. Vicky, além de poder comer à vontade, que outras vantagens você observou após o bypass intestinal? Eu percebi que a qualidade de vida como um todo ela melhorou. Então, seja na questão emocional, seja na questão profissional, você realmente tem mais vontade de ter vida com qualidade, né? O teu trabalho parece que a produção é melhor, você tem mais amigos, você tem namorado, você casa, enfim, você realmente muda a vida de uma forma geral. Eu tô vendo que você está comendo bastante doce. Você pode comer à vontade, assim, qualquer tipo de alimento? Tem alguma restrição após a cirurgia ou não? Não, realmente é impressionante, mas não existe restrições. A única coisa que realmente eu faço é tomar água. Então essa é a grande dificuldade da cirurgia, simplesmente tomar água. Mas tanto doces, salgados, carnes, à vontade, sem preocupação com calorias, sem preocupação com, puxa, eu comi um pedacinho, eu comi 2 pedacinhos. Não, então essa preocupação, ela realmente acaba com o bypass. O que realmente mudou na sua vida após essa cirurgia, Vicky? Hoje é tão perfeito, é tão gostoso você ter uma vida em que você não precisa se preocupar com balança, você não tem que se preocupar com quantas calorias eu já consumi no dia de hoje. Você não tem que se preocupar com isso. Pelo contrário, você consegue realmente entrar numa loja, você compra uma roupa que ela sempre vai estar te caindo bem, você come à vontade. Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o humorista Dedé Santana. Ele também fez a cirurgia do bypass intestinal para emagrecer. Confira.
Natal está chegando e nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito especial, o eterno trapalhão Dedé Santana. Ele fez a cirurgia do bypass intestinal para emagrecer e hoje vai contar um pouquinho pra gente como a vida dele mudou após essa cirurgia. Já tá no espírito natalino aqui, Dedé. Que eu tô cantando, sabe que o Natal chegou, tá chegando aí, né? E eu vou comer à vontade. Já falei pra minha mulher preparar 3 perus pra mim. 1 para ela e 3 para mim. O Dedé realizou o bypass intestinal. Desculpe, agora que eu lembrei, isso aqui não é... O Dedé realizou o bypass intestinal para emagrecer e vai contar agora pra gente como é que a vida dele mudou. Dedé, antes do bypass intestinal, qual era o sofrimento que você enfrentava? O maior sofrimento é a gordura, né? Você tá gordo, aí você fica pesado, é pesado para tudo, né? Eu não podia fazer nada, até para subir uma cadeira. E eu que... O meu trabalho depende de quê, né? De escorregar, cair, levantar. Para subir uma escada era difícil, né? Eu tenho muita cena de cair no chão. Eu caía, levava meia hora para levantar, né? E aquilo me incomodava muito. Foi aquilo que foi me dando esse desgaste, que eu caí em depressão, tudo por causa da gordura mesmo, né? Até que eu descobri o Dr. Lazarotto, já recomendado por uma amiga minha, que a filha dela perdeu mais, acho que foi 100 e poucos quilos. Ela teve que sair quase que num carrinho, num guindaste de dentro de casa, enorme mesmo. E aí ela fez, quando eu vi, eu não acreditei que era aquela menina que eu conheci, enorme, né? Filha de uma amiga minha. E ela me recomendou, então eu falei, eu vou procurar ele. Eu falei, mas agora vai começar aquela tristeza de tomar remédio e não sei o quê. Ela falou, não, Dedé, não tem nada disso. A menina já com outra, ela ficou mais bonita, sabia? Engraçado, né? Não é discriminação não, mas ela estava enorme, ela emagreceu. Ela ficou mais bonita. O Lazarotto te convida para ir numa churrascaria 15 dias depois que você operou. Eu falei, eu não acredito nisso, isso não existe. Ela falou, existe. E depois eu comprovei que era verdade mesmo. 15 dias depois, eu fui com o Lazarotto no restaurante, comemos à vontade. Tem uns cuidadinhos que ele pede para cortar bem o alimento, come de tudo. Mas a carne você tem que ter um cuidado, picar ela bem cortadinha e tal. Eu com esse negócio de artista, eu estou sempre correndo demais, corro e como tudo correndo e tal. Ele falou, pode correr, mas você corta bem o alimento para não comer pedaço enorme e tal. E aí estou eu aqui, graças a Deus, eu emagreci na época 35 quilos, mais ou menos, né? Você vê que a minha roupa não deu mais nenhuma, tive que trocar todo o guarda-roupa. Na televisão também, tive que apertar algumas roupas que era de show, que eu não podia jogar fora, troquei, né? Apertei, troquei as minhas roupas e hoje eu estou aí. Se eu seguisse as regrinhas que tem que seguir, eu estaria bem mais magro, porque tem um amigo meu que operou também com o Lazarotto, está muito magro mesmo, porque ele segue algumas regras. É coisa tão simples, né? Mas é que eu sou vagabundo, não tem jeito. Quem é o Dedé após o bypass intestinal? Olha, eu sou uma pessoa mais feliz com meus amigos, principalmente com a minha família. Eu vou dizer para você, eu andava no mau humor, viu? Já andava meio brigando com meus filhos, aquela coisa, mas era da gordura mesmo, eu sentia pesado, né? Para sair da cama, né? Era uma coisa terrível, né? Eu até me lembrei de uma coisa, uma vez que eu vim para Curitiba, né? Aí estava fazendo tanto frio, que eu caí da cama, quebrei o pijama. O negócio é frio mesmo, eu estava lembrando disso, que se eu caísse da cama, eu afundava tudo. Hoje, graças a Deus, estou muito bem mesmo. Dedé, a ceia de Natal está chegando e você tem alguma preocupação aí com a alimentação ou não? Não, com a alimentação não. Eu tenho uma preocupação de desejar a vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo, mas que nesse Natal você se reúne com os amigos, com os parentes, faça aquela festinha, mas não esqueça do aniversariante. Dedé, para finalizar, queria que você deixasse aí um conselho para quem está nos assistindo e está sofrendo com obesidade, sofrendo aí com sobrepeso. Olha, você está sofrendo porque quer. Se você fizer o que eu fiz, procure o Dr. Lazarotto, entre no site,
ele sempre fala assim, não faça comigo só. Ele manda procurar outros profissionais. Você procura outros profissionais e faça uma consulta com ele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E aí você vai poder aproveitar o seu Natal como eu vou aproveitar, comendo muita rabanada. O Natal está chegando e quem sofre com excesso de peso sabe que não pode abusar da ceia. O Dr. Lazarotto vai dar dicas exclusivas para você aproveitar a festa sem sofrimento. Estamos chegando ao final do ano, uma época em que as comemorações estão recheadas de alimentos muito calóricos, o que torna difícil manter qualquer dieta. Você vai saber agora como se manter na linha sem passar vontade. Por isso eu vou conversar com o Dr. José Lazarotto. Aquela pessoa que está sofrendo com sobrepeso, o que ela deve evitar nas ceias de final de ano? É muito simples. Eu acho que não deve evitar nada. Final de ano é época de festa. Só que tem de minimizar algumas coisas e maximizar outras coisas. É comer pouco de umas e muito das outras. Então, o que deve comer muito, sem problema nenhum? Todo tipo de proteína. Seu belo churrasco, seu peru, seu frango, seu chester, qualquer tipo de proteína, queijo, camarão, peixes, à vontade. Todos os tipos de verduras e legumes. Todos os tipos. Por quê? Elas são pouco calóricas e de mais difícil digestão. E o que tem de comer pouco? Tem de comer o mínimo possível, apenas para matar à vontade, os doces de um modo geral. Então, os doces devem minimizar o mínimo de doces possível e os carboidratos, tipo macarrão, tipo arroz, tipo batata, nhoque, que você faz muito, isto também pouco, minimizar. Principalmente os diabéticos, porque o arroz, os carboidratos e os açúcares são diabetogênicos. Então, cuidar muito com isso. Doutor, as festas também têm muita bebida alcoólica. Qual que é a interferência da bebida na dieta? A bebida é um alimento calórico e é absorvido logo depois que sai do estômago, no duodeno início do jejum. Então, uma pessoa deve tomar o seu aperitivo, mas também minimizar, porque segue a mesma regra dos carboidratos. E os pacientes que foram submetidos ao bypass intestinal, eles têm que ter algum tipo de cuidado agora com as festas ou não? Depende da época. Se é um paciente que tem menos de 15 dias, ele infelizmente terá que, até o 14º dia, se abster na sopinha. Só na sopinha, infelizmente não pode. Por quê? Se comer algum alimento que fermente, pode dar problema no ato cirúrgico lá, pode dilatar o local da cirurgia, que está ainda recente, e ter algum tipo de problema. Agora, aqueles que estão com mais de 15 dias, ele pode comer verduras e legumes à vontade, qualquer tipo, aspargo, palmito, qualquer tipo de verdura e legumes acima da terra, não abaixo da terra porque fermenta. E qualquer tipo de proteína, peixe, camarão, frutos do mar, peru, churrasco, carne assada, grelhada, sem problema nenhum. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Conheça também a nossa página no Facebook e no Twitter. A equipe do Obesidade em Destaque deseja um Feliz Natal a todos. Não perca o nosso programa especial de Ano Novo no próximo domingo. Esperamos você. Até lá.